Capítulo 2. A segunda lei fundamental. Tendências culturais atualmente em voga no Ocidente favorecem uma abordagem igualitária da vida. As pessoas gostam de pensar nos seres humanos como resultado de uma máquina de produção em massa com engenharia perfeita. Em especial, geneticistas e sociólogos fazem de tudo para provar com um aparato impressionante de fórmulas e dados científicos que todos os homens são naturalmente iguais. E se alguns são mais iguais que os outros, isso é atribuído à sua criação, não à natureza. Eu discordo desta visão geral. É minha convicção firme, apoiada por anos de observações e experimentação, que os homens não são iguais, que alguns são estúpidos e outros não são, e que a diferença é determinada pela natureza e não por forças ou fatores culturais. Uma pessoa é estúpida da mesma forma que outra é ruiva. Pertence-se ao conjunto de estúpidos da mesma maneira que se pertence a um grupo sanguíneo. Um homem estúpido nasce um homem estúpido, por obra da providência. Embora convencido de que a fração sigma desses seres humanos é estúpida e que eles são assim devido a características genéticas. Não sou um reacionário tentando introduzir de forma subreptícia discriminação por classe ou raça. Acredito firmemente que a estupidez é um privilégio indiscriminado de todos os grupos humanos e é distribuída de maneira uniforme de acordo com uma proporção constante. Esse fato é expresso de modo científico pela segunda lei fundamental, que afirma que a probabilidade de determinada pessoa ser estúpida independe de qualquer outra característica dessa pessoa. Nesse ponto, a natureza parece ter realmente se superado. É sabido que a natureza consegue, de forma bastante misteriosa, manter constante a frequência relativa de certos fenômenos naturais. Por exemplo, se os homens proliferam no Polo Norte ou no Equador, se os casais formados são desenvolvidos ou subdesenvolvidos, sejam negros, vermelhos ou amarelos, a proporção de mulheres para homens entre os recém-nascidos é uma constante, com um predomínio leve de homens. Nós não sabemos como a natureza alcança esse resultado incrível, mas temos conhecimento que, para alcançá-lo, ela precisa operar com números grandes. O fato mais notável em relação à frequência da estupidez é que a natureza consegue tornar essa frequência igual à probabilidade sigma, de forma bastante dependente do tamanho do grupo. Por isso, encontra-se o mesmo percentual de pessoas estúpidas quando se leva em consideração grupos muito grandes ou se lida com grupos muito pequenos. Nenhum outro conjunto de fenômenos observáveis oferece prova tão cabal dos poderes da natureza. A prova de que a educação não tem nada a ver com a probabilidade sigma foi fornecida por experimentos realizados em um grande número de universidades por todo o mundo. É possível distinguir em 5 grupos principais a população composta que constitui uma universidade, sendo esses os trabalhadores manuais, os funcionários burocratas, os alunos, os administradores e os professores. Sempre que analisei os trabalhadores manuais, descobri que a fração sigma deles era estúpida. Como o valor de sigma era mais alto do que eu esperava, primeira lei, paguei meu tributo às tendências e pensei, a princípio, que a segregação, a pobreza e a falta de educação eram os responsáveis. Mas, ao subir a pirâmide social, descobri que a mesma proporção era dominante entre os funcionários burocratas e entre os alunos. Ainda mais impressionantes foram os resultados entre os professores. Considerando-se uma grande universidade ou uma faculdade pequena, descobri que a mesma fração do sigma dos professores é estúpida. Fiquei tão pasmo com o resultado que tomei a decisão excepcional
de entender minha pesquisa a um grupo especialmente selecionado, a uma verdadeira elite, os vencedores do Nobel. O resultado confirmou os poderes supremos da natureza. Uma fração sigma dos premiados com o Nobel é estúpida. Essa ideia foi difícil de aceitar e digerir, mas um número muito grande de resultados experimentais provou sua veracidade fundamental. A segunda lei fundamental é uma lei de ferro e ela não admite exceções. O movimento de liberação feminina vai apoiar a segunda lei fundamental, pois ela mostra que indivíduos estúpidos são proporcionalmente tão numerosos entre os homens quanto entre as mulheres. Os subdesenvolvidos do terceiro mundo provavelmente vão encontrar consolo na segunda lei fundamental, pois podem descobrir nela a prova de que, afinal de contas, os desenvolvidos não são tão desenvolvidos. Entretanto, gostando-se ou não da segunda lei fundamental, suas implicações são assustadoras. A lei implica que se você anda pelas altas rodas ou se refugia entre os caçadores de cabeça da Polinésia, se você se tranca em um mosteiro ou decide passar o resto da vida na companhia de mulheres bonitas e lascivas, sempre terá de encarar o mesmo percentual de pessoas estúpidas. Esse é o percentual, de acordo com a primeira lei. Sempre vai superar suas expectativas.